Sejam muito mais que bem-vindos a mais um episódio do podcast da Última Ratio aqui na Copa Internacional 2024. Eu peço a vocês não estranhem o barulho, a gente está aqui no centro da feira, aquela que é a maior feira do gênero da América Latina. Mas eu tenho a honra de ter aqui à minha frente. Quando a gente estava pautando aqui as reuniões aqui para trazer especialistas, eu falei, cara, tem que trazer um jornalista. E quem? Aí eu chego aqui, vejo essa figura aqui do Distrito Federal, meu amigo Juliano Cartacho, fazendo a apresentação aqui da COP, mestre de cerimônia. Poxa, inclusive fiz uma postagem na Última Ratio, depois eu até te coloquei como collab. Das postagens que eu vi, foi a que teve maior alcance, você apresentando o hino nacional na abertura. Fantástico. Seja muito bem-vindo, Juliano. Eu agradeço. Muito obrigado pelo convite, Luciano. Eu agradeço demais a oportunidade de estar conversando com vocês. Eu sou seguidor, muito antes de saber que era o senhor, uma honra dobrada. Primeiro, obrigado por seu serviço, a nossa gloriosa Polícia Militar. Meu amigo. E é uma honra poder estar aqui batendo esse papo com você. Permita-me, por favor, chamá-lo assim, e com você de casa também. Juliano, olha quanta honra. Eu acompanhava o seu trabalho, né? A gente tem muitos interesses em comum e, obviamente, eu acompanhava o seu trabalho. Quando eu me surpreendi lhe vendo e presenciando você me seguindo, eu falei, cara, eu não acredito, esse cara tá me seguindo. E aí segui de volta, né? Até comentei com a Ilza, que eu mando um grande abraço lá no marketing da Record DF. Então a gente se surpreende com esses grandes encontros, né? E ter a oportunidade de conversar com você, que é uma referência no Distrito Federal, levando informação, conteúdo de qualidade, a Record, que tem esse marco de aproximação com o segmento da segurança pública, com as forças policiais. No Brasil inteiro, a Record é uma grande companheira e parceira das polícias, sempre, especialmente da Polícia Militar, porque, Cartacho, a gente tem um pé muito atrás, às vezes com a imprensa, que às vezes não gosta muito de falar bem da gente, né? E a Record é uma grande parceira no Brasil inteiro, né? Então, fico muito agradecido de ter um repórter aqui, um jornalista falando sobre a feira, sobre esse segmento e, sobretudo, aqui um cara que tem um DNA e ele vai poder dizer para vocês esse DNA de aproximação com as forças policiais e com essa feira aqui de ciência e tecnologia voltada a esse mundo da segurança pública, né, Cartacho? Sem dúvida. E é uma paixão que começou há muito tempo já, né? Eu tenho foto minha com 5, 6 anos de idade, na época que criança ainda podia brincar com revólver espoleta. Você que está em casa não faz nem ideia do que é isso, mas eu lembro que eu tinha um bulldoguinho, né, um RT-85 pequenininho de espoleta, e eu lembro de uma foto minha com 4, 5 anos de idade com distintivo de polícia, né, e o revólver na mão. É uma paixão que vem já desde a infância. Morei em Rondônia quase 8 anos. Naquela época, a cidade onde nós morávamos, Guajará-Mirim, fronteira com a Bolívia, ela tinha um pedacinho de cidade, uma vila militar e o 6º BIS, né, o Batalhão de Infantaria de Selva do Exército Brasileiro. Então, eu passei a minha primeira infância praticamente dentro do 6º BIS, né, e aquilo ali acho que foi um marco na minha vida que me direcionou. Já estou com 47 anos, boa parte dessa vida convivendo com amigos da segurança pública, seja das forças de segurança, seja das forças de defesa, mas sempre junto, tentando, ora como instrutor, ora como monitor. Tenho a honra de ser monitor do curso de CCS da Polícia Militar do Distrito Federal. Já dei palestras em 2 ou 3 formações, sou padrinho do GTOP, sou padrinho do TOR, sou padrinho da Rotan, né? Então, assim, tenho um carinho especial pela Polícia Militar, pelas forças de segurança como um todo. Não, isso é importante, essa integração, né? Até porque segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos, né? E a gente vê no jornalismo da Record essa preocupação de levar informação, conteúdo de qualidade para o público, esclarecendo a sociedade, quebrando narrativas, né, que geralmente são realizadas, infelizmente, tentando vender a ideia de uma polícia que às vezes não é muito moldada, que a sociedade precisa. E a gente percebe, inclusive, eu vi um trabalho que você fez e outros, né, de interação com o CCS, que o CCS, né, e a gente pode até falar um pouco da importância que as forças policiais estão dando agora às redes sociais, a essa aproximação com a imprensa, né? Se a gente for no Comando Geral da PM, o primeiro andar quase todo é do CCS. Poxa, a gente tem o Miquel, que a gente manda um grande abraço, Major Brook, né? Uma equipe assim de primeira.
atual chefe da comunicação social, coronel da minha turma, André Caldas, que a gente manda um grande abraço. E o pessoal tem procurado se especializar e tem servido, viu, de referência para várias polícias no Brasil inteiro, Sem de uma dúvida. comunicação integrada com a imprensa e levando informação, conteúdo de uma maneira leve, né, bem tranquila, né, para a sociedade, né, E Cartacho? eu tenho a honra de dizer que acompanhei essa mudança, né? Porque eu estou na Record em Brasília desde 2006. Então eu peguei um período da segurança pública lá no DF que as comunicações não falavam com a imprensa. Isso é um perigo, né? Porque o que é que acontece? Quando você não dá a sua posição, você cria a possibilidade da imprensa dar a opinião dela. E isso nunca foi o princípio da comunicação. Eu costumo dizer isso e sou mal visto por muitos amigos jornalistas por conta dessa minha opinião, que o jornalista ele não tem que apagar incêndio. O jornalista ele não tem que chegar no lugar e jogar balde d'água para apagar o fogo. Ele tem que chegar no incêndio e dizer como o fogo começou, como ele foi combatido, como os bombeiros agiram, quantas pessoas foram salvas e qual é o estado de saúde dos feridos. Quem tem que fazer o combate ao incêndio é o Corpo de Bombeiros. E hoje, infelizmente, você tem vários jornalistas recém-saídos da faculdade, e aí é uma analogia que eu gosto de fazer, né, do combate ao incêndio, que a gente tem muito jornalista recém-saído da universidade que acha que é especialista em segurança pública. E ele quer dar opinião, não sabe a diferença entre um revólver e uma pistola, não sabe a diferença entre um tenente e um tenente-coronel, né, ele não sabe a diferença entre um agente de polícia, um escrivão, um delegado, e eu acho que para o jornalista poder escrever bem, ele tem que conhecer. Eu trabalho com comunicação desde os 14 anos, comecei com rádio, estou com 47, então imagina o tempo que já tem. E nessa caminhada eu tive a oportunidade de, desde cedo, começar a cobrir segurança pública. Eu comecei a cobrir segurança pública na primeira turma de Cidade Alerta, daí para você ter ideia, 1900 Guaraná de Rolha. E eu vi na PM em Brasília, já teve situação de ligar, por exemplo, para um comandante da comunicação, falar, comandante, estou precisando fazer uma matéria disso, disso e disso, o senhor pode ajudar? Ele fala, claro, tal. E no outro dia ele me ligar reclamando que a gente fez uma matéria que mostrou um policial que agiu fora do que prega a corporação. Eu falei para ele, coronel, não é assim que funciona. A gente mostra o certo e mostra o errado quando ele acontecer. Como é que a gente anula uma notícia errada? Com várias notícias positivas. E a PM naquela época não gerava notícias positivas. Eu vou dar um exemplo para o amigo. Nós fizemos uma matéria maravilhosa sobre um policial que tocava sax, um sargento, e que nas horas vagas, quando ele estava de folga da Polícia Militar, ele ia dar aula em escolas públicas da Estrutural, uma cidade satélite lá de Brasília. E não foi pela polícia que eu descobri isso, foi uma mãe de um aluno que ligou para a Record e contou que tinha esse policial. Então, com o tempo, a PM começou a acordar, acho que a chegada do Michelo na comunicação, ela fez essa mudança. Aos poucos a PM foi descobrindo isso. Hoje nós temos um CCS. Michelo, inclusive, deixou já o CCS. Está comandando uma unidade. Ele está no 7º batalhão, está lá no Sudoeste. Sudoeste, quer dizer. Um abraço para o Michelo, para a Nathalie, para os filhos. Jornalista, né, Nathalie? Jornalista, colega nossa da Record. Então, houve essa mudança e uma coisa muito importante que, inclusive, eu já dei de exemplo, conversando com comandantes de polícias militares aqui no COP, 2 eventos que a Polícia Militar passou a adotar no Distrito Federal. O primeiro deles, formação de CCS, né, de comunicação social. O que acontecia muito? Você tinha, às vezes, um assassinato no Gama, outra cidade satélite de Brasília. Alguém via e ligava para um jornalista amigo. Esse jornalista amigo procurava o CCS atrás de uma nota oficial. O CCS não sabia nem que tinha morrido gente no Gama. Então, o tempo de resposta demorava demais. Hoje, o que acontece? Já são, acho que, 4 ou 5 cursos de formação do CCS. Praticamente todos os batalhões de Brasília têm um PM5, que é uma comunicação social. Hoje, qualquer situação que acontece dentro da área de cobertura daquele batalhão, o Fox é o primeiro a ser informado, depois o PM5. E quando a comunicação liga para esse PM para saber o que aconteceu, ele sabe. Então, o tempo de resposta para a imprensa é muito mais rápido e evita de alguém querer dar a opinião, né, como jornalista, que, repito, não é o papel do jornalista. Porque o policial deveria ter feito assim, o policial deveria ter feito assado. Cara, você nunca passou pelo perrengue que um policial passa na rua. Então, acho que você querer se colocar na posição dele para dar uma opinião sem ter o conhecimento, sem ter a experiência do que ter que tomar uma decisão
que pode significar a vida ou a morte de um suspeito, né? Em questão de milésimos de segundo, ou pior ainda, né? A vida do próprio policial. Eu acho que a imprensa, quando tenta fazer isso, ela extrapola demais o que é direito, o que é dever dela. E ó, muito legal isso que o Kardashian mencionou. E a própria legislação e hoje a sociedade que a gente vive, ela nos obriga, como administração pública, de ser transparente, de levar o máximo de informação para a sociedade. E a gente não tem o que esconder. E de fato, né, é importante que as instituições policiais elas se permitam, né, a esse link, né, de informações, obviamente aquelas informações que podem ser repassadas. Exatamente. E pela fala do Kardashian aqui você percebe o como a Polícia Militar, no caso do Distrito Federal, e eu acredito que outras forças policiais também, ela tem uma interação com o jornalismo local. E o Kardashian até entende da mecânica de como se dá o processo de produção de conhecimento dentro da instituição, é instrutor, quer dizer, ele se voluntaria a auxiliar a Polícia Militar nesse aspecto, e não é à toa que existe essa excelente relação entre, no caso, a Record DF, também os outros meios de comunicação, com a Polícia Militar. E essa construção, essa integração, essa parceria, desmistificando, quebrando narrativas, né? Infelizmente, a gente sabe que há aparatos da imprensa que têm uma visão muito ácida em relação à atividade policial, ao policial, e a gente precisa construir essas pontes. Não podemos generalizar, a gente não pode entender porque determinado meio de comunicação, determinado profissional jornalista age de determinada forma, a gente tem que generalizar e colocar tudo no mesmo pacote, né, Kardashian? Concordo, acho que dá para fazer essa divisão. Hoje nós temos, inclusive ouvindo relatos também de colegas de segurança pública em outros estados, uma aproximação maior com outras emissoras, coisas que não aconteciam até bem pouco tempo atrás. E aí aproveito para citar um outro exemplo da própria polícia. O que é que acontecia muito? Na época de 2014, eu sei que você de casa vai lembrar, aqueles protestos na época do impeachment da Dilma, que tomaram conta do Brasil, Copa do Mundo, tudo mais, várias situações em que o choque precisou agir de forma mais enérgica para tentar controlar o teatro de operações, conter determinadas turbas mais exaltadas. E nós tivemos uma situação aqui em São Paulo, inclusive, né, de um cinegrafista que perdeu a visão. Sim. Durante uma cobertura. Fatalidade, né? Fatalidade. Agora, quando você conhece, você sabe como é o trabalho da Polícia Militar, você vê onde é que estava o erro naquela situação, né? Foi uma fatalidade, isso é fato, mas você está numa situação que o operador vai precisar usar um armamento não letal, como o elastômero, por exemplo. O policial ele treina para atingir o baixo ventre. Então, no meio de uma situação como essa, você, cidadão, já aprende, ouviu o tiro, abaixa. Então, o colega ouviu, tinha essa máxima na cabeça, ouviu o disparo, abaixou. Quando ele abaixou, o tiro acabou pegando no olho, ele perdeu a visão. E assim, lá em Brasília, o que é que a PM fez? Na época, o Major Cassaro era o comandante do choque. Hoje, Coronel Cassaro. Hoje, Coronel Cassaro. Ele organizou, junto com o Michelo, um treinamento, né, para a imprensa. Então, eles chamaram um repórter e um produtor de cada veículo de comunicação de Brasília, acho que foram uns 30 mais ou menos para lá. De manhã, eles explicaram o organograma da Polícia Militar, eles explicaram o que são as patentes, que infelizmente, muito jornalista que cobre polícia não consegue identificar uma patente, saber com quem que ele está falando. E aí eles começaram a entrar na situação do teatro de operações, o tipo de colete que a imprensa tem que usar, o tipo, você bota uma máscara e um capacete, você é um black bloc. O policial não vai saber a diferença entre você e o manifestante. Então, a questão de usar colete azul, um capacete branco ou azul com o nome imprensa, ou algo que te identifique como comunicador. Você está numa situação policial, você percebeu que o operador químico chegou, que vai ter gás, então você já olha para ver para que lado está o vento, para se posicionar numa situação que não vai para o teu lado, e isso fez uma diferença danada. Então, à tarde, nós tivemos experiência com armamento, né, não letais, menos letais, letais, e por fim, eles nos deram capacete e escudo e falaram, agora vocês vão segurar a turba. E aí puseram a galera para jogar manga, pedra, coco. Você fala, tá vendo? Uma coisa é você ser pedra, a outra é você ser vidraça, o negócio já muda. Então fica a dica para outros comandantes que podem estar acompanhando a gente aí no Brasil inteiro, tentar promover essa integração com a comunicação. Nós, imprensa, dependemos dos senhores para gerar notícia.
E os senhores dependem também da gente, até certo ponto, para que a população saiba que vocês trabalham. Eu digo isso com muita firmeza. A única coisa, da mesma forma que a gente fala no mundo do tiro, né? A única coisa que para um homem mau com uma arma é um homem bom com uma arma. A única coisa que é capaz de anular uma notícia negativa são várias notícias positivas. Então, vamos produzir notícias positivas. Eu sei que a Polícia Militar tem condições, o Bombeiro Militar tem condições, Polícia Penal, Polícia Federal, Rodoviária e Civil, agentes de trânsito, todos vocês, todos os senhores têm com certeza muita pauta positiva dentro da unidade que pode virar notícia. Então dá uma olhada, tenta pesquisar, pede ajuda nos batalhões, lá na ponta, o que é que pode virar notícia. Pensa nessa questão do CCS, que ela é muito importante, você ampliar o leque do CCS. Em Brasília nós tínhamos no Corpo de Bombeiros, na época que o Major Lorival, hoje na reserva remunerada, era comandante do SOIMP, que é o Serviço Operacional de Informação Pública do Corpo de Bombeiros. Ele conseguiu, com o Comando Geral, deslocar o pessoal da banda para o CCS, para ter mais volume, né? E aí mudou o comandante falou, não, volta todo mundo para a banda. Eles ficaram com dois militares só no efetivo. Hoje não, hoje ele já tem uma equipe formada, e essa produção de conteúdo faz com que a imprensa acabe mostrando o que tem de bom dentro das corporações. Cartacho, infelizmente eu sei que o tempo aqui, você tem muito trabalho pela frente, né? Está aqui cobrindo essa feira que constitui a maior feira do gênero da América Latina, e não poderia ser uma pessoa diferente para ser o grande mestre de cerimônia. Agradeço, irmão, da Copa Internacional 2024. Agradeço muito a sua presença, meu velho, e me sinto muito honrado de estar aqui à sua frente. A honra é minha, Coronel. Lembrando que sempre precisando, estamos à disposição. Como o senhor muito bem disse no começo da entrevista, segurança pública somos todos nós. O Estado tem o papel dele, mas nós, cidadãos, nós somos a primeira e a última barreira para garantir que esses homens e mulheres possam fazer o trabalho deles bem feito. Você tem um papel muito importante para garantir que o crime não chegue até a sua casa. Mas esse papel, principalmente, passa por homens e mulheres como os nossos policiais, militares, civis, penais, federais, rodoviários, todos eles. Então, ao senhor, eu faço o meu agradecimento, em nome de todos aqueles que estão nos acompanhando agora. Muito obrigado por seu serviço, Coronel. Muito obrigado, meu amigo. E esse foi mais um episódio aqui diretamente da Copa Internacional 2024. Até o próximo episódio do nosso podcast Última Rácio Copcast. Forte abraço a todos, força e honra.